Uma dúvida recorrente entre os investidores de FIIs é classificar um fundo entre High Grade ou High Yield. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algo que vai muito além dessas nomenclaturas. Eu vou te mostrar que o que realmente importa é o risco. Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu sou o mais jovem especialista em investimento certificado pela Ambima. Bom, essa classificação que eu vou falar nesse vídeo aqui não é quantitativa, e sim qualitativa e interpretativa. Isso dificulta a gente posicionar um fundo entre High Grade ou High Yield. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender essas classificações. Os High Yield são aqueles fundos que pagam dividendos mais altos, enquanto os High Grade são aqueles que prezam pela segurança. E aí já entra o primeiro ponto. Vejam que a gente classificou os High Yields pelos dividendos e os High Grades pela segurança. Ou seja, não são medidas iguais, o que teoricamente impede da gente compará-las. Por isso, os termos que nós deveríamos usar são High Risk e Low Risk, ou seja, alto risco versus baixo risco. Afinal de contas, a lei do risco e retorno nunca falha. Quanto menos risco, menor deveria ser o retorno. E quanto mais risco, maior deveria ser o retorno. Porque não faria sentido dois fundos pagarem a mesma quantidade de dividendos, sendo que um é mais arriscado que o outro. Acho que essa regra é bem simples e se você investe em FIIs ou tá pensando em entrar para esse mercado, deveria ter isso como seu mantra. Se todo mundo tivesse esse conceito na cabeça, ninguém cairia em pirâmides financeiras. Qualquer um que esteja assistindo esse vídeo aqui pode saber que o retorno normal é entre 0,5% e 1,5%. Às vezes você consegue algo a mais em algum fundo, mas no geral, esse é o normal. Mas aí vem o Zezinho da esquina, numa conversa de bar, oferecer um investimento que rende mais de 10% ao mês. Me desculpa, mas se você conhece essa lei do risco e retorno e acredita numa promessa de investimentos dessa, sem risco, só que com retorno muito alto, mas você é muito ingênuo, me desculpa. Mas enfim, voltando aqui para o tema central do vídeo, eu vou te mostrar alguns pontos que nós podemos analisar para entender o risco e até mesmo para poder comparar dois ou mais fundos que estão pagando mais ou menos a mesma coisa. Nos fundos de tijolo, a diversificação, qualidade e localização dos imóveis é o que vai mandar na análise. Fundos mais diversificados, com mais ativos no seu portfólio, uma diversificação entre os inquilinos do fundo, imóveis de boa qualidade e localizados em regiões premium, tendem a ser menos arriscados do que os outros. Podemos considerar também a alavancagem desses fundos, já que alguns deles compram imóveis securitizando os recebíveis. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas é como se o fundo estivesse comprando um imóvel a prazo, e dependendo das condições desse financiamento, pode trazer um risco extra para o cotista. Bom, já falamos sobre os fundos de tijolo, mas eu queria focar mesmo nos fundos de papel, que são aqueles que as pessoas mais têm dificuldade para fazer a análise. Já vou adiantar que essa análise é muito mais completa e detalhada do que eu vou mostrar nesse vídeo, mas tenho certeza que esse vídeo vai te dar um pontapé inicial, vai te dar um norte e vai te ajudar um pouco nas suas análises. Nos fundos de papel, nós estamos lidando com dívidas. Nós estamos emprestando dinheiro para alguém que quer construir um imóvel ou estamos adiantando parcelas de alguém que já financiou um imóvel. O fundo adianta um dinheiro para alguém e vai receber essas parcelas juntamente com juros. E é aí que vai entrar a nossa análise. Para quem a gente emprestou? O que vão fazer com essa grana? Em que condições nosso dinheiro foi emprestado? E se quem pegou emprestado não conseguir devolver esse dinheiro de volta? Vamos tentar calcular essas respostas para saber qual que é o risco que nós estamos correndo. Para isso eu criei um quadrinho que eu vou deixar disponível lá no meu site, www.estudantenabolsa.com.br. O link está aí na descrição. A primeira coisa que a gente vai analisar é o segmento desse imóvel lastro. Que tipo de empreendimento é esse? É um prédio residencial? É um galpão logístico? É um loteamento? É uma multipropriedade? E agora eu vou focar em dois segmentos que merecem mais da nossa atenção. O primeiro deles é multipropriedade. As multipropriedades são imóveis onde o mesmo metro quadrado é vendido para várias pessoas, ou seja, é um apartamento onde tem vários donos. Isso é muito comum de vermos em apartamentos de resorts, onde você compra e pode ficar lá por um determinado período do ano. Esse é um tipo de imóvel muito lucrativo, porque o mesmo metro quadrado que tu venderias para uma pessoa, agora você pode vender para mais de 5 ou 10. Só que aqui nós temos um grande risco envolvido também, porque como esse não é um tipo de imóvel onde a pessoa compra para ser seu lar, sua moradia, na primeira oportunidade ou na primeira crise que tiver, o corte de gasto que ela vai ter vai ser cortar a multipropriedade que ela comprou. E o segundo segmento é o loteamento.
Loteamento é quando uma empresa compra um grande pedaço de terra, provém saneamento básico, luz, asfalto, depois divide em pequenos lotes e coloca para vender. Esse tipo de imóvel tem muitos riscos burocráticos, ambientais, riscos das obras, das vendas, e a gente precisa lembrar também da curva em J, porque a empresa vem aqui fazendo um grande investimento, vem desembolsando bastante dinheiro para só aqui na frente ter seu retorno. Então ela fica provavelmente meses, semestres, talvez anos investindo para só depois ver o seu retorno. Então nesse período de investimento e desembolso de dinheiro pode ser que ocorra um problema financeiro na empresa e acabe com o loteamento. Por isso eu classifico esses dois segmentos como mais arriscado que os outros, principalmente as multipropriedades, porque além dos riscos que eu mostrei anteriormente, as multipropriedades também são vendas que são feitas no calor do momento. Quem já foi em algum parque aquático já deve ter sido abordado por algum vendedor de multipropriedade. Eles aproveitam que você tá lá, aproveitando suas férias, deslumbrando uma bela paisagem, aproveitando tudo que tem de bom, com dinheiro no bolso, e eles vão lá e tentam te vender. Mas o problema é quando você volta para casa e as contas começam a chegar. Daquele camarão que você comprou porque só se vive uma vez, ou daquela lagosta que tava deliciosa que você comeu porque eu mereço. E aí, quando essas contas começam a chegar, é que a pessoa se arrepende de ter comprado aquela multipropriedade e cancela a compra. Por isso, um empreendimento de multipropriedade certeiro, de sucesso, é aquele que tem uma boa equipe de vendas, porque ela vai ter que vender várias vezes o mesmo quarto. Depois do segmento vem o indicador que vai mostrar se esse é um FII high yield ou não, que é a subordinação. Subordinação é a preferência no recebimento dos pagamentos. O CRI pode ser emitido em cota única, ou seja, todas as cotas vão receber sem preferência, ou também pode ser emitido com uma divisão entre cotas, tendo uma preferência no recebimento. Nesse caso, ele vai ser dividido entre cotas sêniores, mezaninos e subordinados. As cotas sêniores são aquelas que têm a maior preferência no recebimento, seguido por mezanino e, por último, os subordinados. Essa preferência no recebimento vai ser usada caso haja uma inadimplência no CRI. Então, a parte do dinheiro que for paga para a securitizadora, primeiro vão pagar todas as cotas sêniores, depois as cotas mezaninos e, se sobrar, vai para as cotas subordinadas. E por isso, por serem mais arriscadas, as cotas subordinadas tendem a receber uma taxa de juros maior do que as mezaninos. As mezaninos recebem um pouco menos, só que ao mesmo tempo elas recebem um pouco mais do que as cotas sêniores. Então as cotas sêniores são as que menos recebem. É a famosa lei do risco-retorno. Quanto mais risco, maior o retorno. Por isso, você vai ver que sempre os FIIs high yield têm uma proporção da sua carteira alocada em cotas subordinadas e mezaninos. E você pode ver que alguns FIIs têm cotas dos mesmos CRIs, só que algumas cotas são sêniores e algumas cotas são subordinadas. Quando você for ver a taxa das cotas subordinadas, muitas vezes é 2 vezes maior do que das cotas sêniores. Mas isso não é à toa. Lembrem-se da lei do risco e retorno. Daí nós temos também o LTV, que é o Loan to Value. Representa basicamente quanto as dívidas representam diante as garantias. Um LTV de 40%, por exemplo, significa que a cada R$40 de dívidas, nós temos R$100 de garantias. Só que agora um LTV de 100% significa que a cada para R$100 de dívidas, nós temos R$100 de garantias. Por isso, quanto menor esse número, é melhor. E também a razão fluxo mensal ou a razão PMT, que é mais comum em CRIs pulverizados, onde há vários devedores. Esse número indica a relação entre o fluxo de recebimento versus o fluxo a se pagar. Quando a razão fluxo mensal é de 150%, por exemplo, isso indica que a cada R$100 a pagar, o fundo tem 150 a receber. Obviamente, o CRI tem que ter mais dinheiro a receber do que a pagar. Por isso, nunca pode ocorrer de um fluxo PMT ser menor do que 100%. Caso isso ocorra, o fundo está recebendo menos do que ele está pagando. E aí a conta não fecha. Enfim, esses são alguns indicadores que vocês podem encontrar em todos os relatórios de fundos de papel e podem te ajudar a analisar qual que é o risco daquele fundo. E outra coisa que vocês também precisam analisar para entender o risco são as garantias. Eu fiz essa tabela aqui com algumas das garantias mais comuns de se encontrar. E quanto mais garantias, melhor. Pois caso seja necessário acioná-las, nós estaremos mais bem amparados. Agora eu preciso falar novamente.
Esses aqui são alguns dados quantitativos, e a análise qualitativa é a mais importante. Analisar o imóvel que está sendo financiado, a localização, se for uma empresa, a qualidade do crédito, porque mesmo que existam garantias, se for uma empresa com baixa qualidade de crédito, ninguém vai querer executá-las, não é? Enfim, isso leva tempo e dinheiro. A gente quer paz, tranquilidade e dinheiro na nossa conta todo mês. Então, só para concluir, em FIIs Saúde, normalmente nós vamos encontrar uma maior parte do patrimônio alocados em multipropriedade, loteamento e mais cotas subordinadas e mezaninos, que tem taxas maiores, mas menor preferência na hora do recebimento. Já nos FIIs High Grade é o contrário. Dificilmente vamos ver multipropriedade, talvez loteamento, mas sempre com cotas únicas e sêniors. Nenhuma ou pouco de cotas mezaninos e subordinadas. Enfim, o vídeo de hoje foi isso, eu espero ter agregado na vida de vocês. Se você gostou, não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. E também não esquece que meu site já tá no ar. Se você quiser, só clicar aí no link da descrição, já temos várias funcionalidades lá, fechou? Vou ficando por aqui, falou!